Começando aqui, correção da página 12, letra D. Localize a palavra negócio na última frase do parágrafo e assinale por quais das palavras a seguir ela poderia ser substituída sem prejuízo de sentido, ou seja, ela não iria alterar o sentido da frase. A pessoa vai entender normal, tranquilo. Primeira alternativa, comércio. Segunda, coisa. Ou a terceira, situação. Então, nós vamos voltar lá no texto. Aqui ele não fala qual parágrafo, tá? Ele só fala assim, localiza a palavra negócio na última frase do parágrafo. Então, tem que voltar no texto e ler tudo. Mas aqui, eu já vou mostrar pra vocês que a palavra negócio, ela aparece no terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro. Ó, como ele fala, na última frase. Então, terceiro parágrafo, última frase. Ora, onde já se viu um negócio desses? Tá vendo aqui a palavra negócio? Ó. Então, ela está aqui. Opa. A palavra negócio, ela tá aqui, tá? Então, lá na letra D, ele tem três alternativas: comércio, coisa e situação. Vamos fazer a troca aqui. Ora, onde já se viu um comércio desses? Tá dando sentido ali de comércio? Não, né? Segunda, ora, onde já se viu uma coisa dessas? Ora, onde já se viu uma situação dessas? Então, aqui a primeira palavra comércio não dá o sentido de que estaria gerando algo em torno de uma situação financeira, certo? Mas sim as palavras coisa e situação. Então, ora, onde já se viu uma coisa dessas? Ora, onde já se viu um negócio desses? Então, vocês vão voltar aqui na página 12 e vão assinalar a palavra, fazer o X, coisa e situação. Letra E, reescreva a última frase desse parágrafo, substituindo a palavra negócio pelas palavras que você assinalou na atividade anterior e fazendo as alterações necessárias. Então, vocês vão voltar de novo lá no texto, vão copiar essa última frase. Não vão começar por aqui, tá? Ela tá na última frase aqui, mas não precisa copiar isso daqui. Vocês só vão copiar a partir daqui, ó, depois do ponto de exclamação, tá? Aqui, ó. Ora, onde já se viu um negócio desses? Então, vocês vão copiar essa frase fazendo a troca. Então, vamos voltar lá na página. Vocês vão copiar aqui, ó, primeira frase. Vão fazer a troca pela palavra coisa. Ora, onde já se viu uma coisa dessas? Na outra linha, ora, onde já se viu uma situação dessas? Tá bom? Bom, respeitando as pontuações, não esqueçam de colocá-las. Exercício 10. Leia as frases presentes no quarto parágrafo e pinte aquela que aparece a forma reduzida da palavra para. Então, olha só. Quarto parágrafo. Pinte aquela em que aparece a forma reduzida da palavra para. Corri como foguete para chamar a turma. Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Fomos para debaixo da mangueira. Então, aqui, quais são as palavras que a palavra para aparece no sentido reduzido? É a palavra pra. Então, vocês vão pintar nessa primeira linha e vão pintar o pra. Aqui, fomos para debaixo da mangueira, a mesma coisa, tá? Então, vocês vão pintar aqui as duas palavras pra. Então, aqui, a palavra pra, ela significa a redução da palavra para. Quando que a gente usa essa palavra pra? Numa conversa informal, né? O que seria uma conversa informal? Uma conversa com os amigos, numa conversa com os familiares. Então, essa palavra pra, a gente usa nesse tipo de conversa. Numa produção de texto, numa conversa mais culta, né, que tem que ter toda a formalidade da língua portuguesa, não fica bonito a gente usar o pra na hora de falar, certo? Então, aqui eu uso a palavra para, tá bom? Então, o pra a gente deixa para conversar lá com os colegas, com os amigos. E o para, numa produção de texto, numa conversa com pessoas. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho. Ela não vai ficar usando
essa palavra que seria um vício, né, de linguagem, pra em tudo. Ela vai falar para, tá bom? Então, fica mais bonito essa colocação. Agora aqui, no exercício 11. Releia o quinto e o sexto parágrafos do texto. Então, vamos lá. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado, precisava ver com direito a lágrima e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos manga daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. Bom, aqui nós temos o quinto e o sexto parágrafo. Para a gente responder as atividades da página 3. Então, vamos lá para a página 3. Localize letra A e pinte as palavras sublinhadas de acordo com a legenda. Vermelho, o significado de cheia. Azul, o mesmo significado de exaltado. E verde, o mesmo significado de pessoas. Então, vermelho, cheia. Vamos voltar aqui. Vamos achar a palavra que daria o sentido de cheia. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Olha aqui, ó. Essa palavra tomada dá a ideia de quê? De quantidade. Então, de cheia. Então, essa palavra tomada eu vou pintar de vermelho. A segunda palavra é exaltado. Vamos continuar lendo aqui para ver se a gente entende alguma palavra que dá esse sentido. Vieram TV, rádio e eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado. Então, o que seria esse inflamado aqui? Aqui dá a ideia da pessoa estar exaltada, falando, né, sem parar. Então, aqui essa palavra, inflamado, eu vou pintar de azul, que significa a mesma coisa de exaltado. E a próxima, de verde, é a palavra pessoas. Então, vamos lá. Precisava ver com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Aqui não dá sentido de nada. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Também não. Mas o tiro saiu pela culatra e nós nunca mais chupamos mangas daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ao ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. Então, aqui não deu nenhuma. Vamos voltar para o início da frase. Lá no quinto parágrafo. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. O que significa essa palavra adeptos? Pessoas. Então, essa palavra adeptos nós vamos pintar de verde. Próximo, letra B. Reescreva as frases substituindo as palavras grifadas pelas que constam na legenda. Então, olha aqui, ó. Essa daqui já é a resposta aqui da letra A, certo? Então, logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. O que é a palavra adepto mesmo? Pessoas. Então, vocês vão copiar novamente a frase de cima, mas trocando a palavra adeptos por pessoas. A rua inteira ficou tomada de gente. O que é tomada mesmo? Cheia. Mesma coisa, reescreva trocando. E a última aqui, fiz um discurso inflamado. Precisava ver com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. Inflamado significa o quê? Exaltado, tá? C. Assinale a quem as palavras ela e dela estão se referindo no trecho citado. Então, vamos voltar aqui. Vamos olhar aqui. A palavra ela está se referindo e dela, árvore, a dona Tina, a rua ou a vizinhança. Então, a quem as palavras ela e dela estão se referindo? Ó, ela e dela. Então, vamos ler esse trecho aqui. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos poucos delicados à dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Ela quem?
a Dona Tina. Então, para não escrever de novo Dona Tina, trocou pela palavra ela. E aqui, ó, dela. Vamos voltar no início dessa frase. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Dela quem? A Dona Tina, né? Para não repetir novamente a palavra Dona Tina, a palavra ela e dela substitui. Então, vocês vão vir aqui e vão fazer um X na palavra a Dona Tina. Letra D. Nas frases a seguir, relacione as expressões sublinhadas a seus significados. 1. Comecei a dirigir adjetivos poucos delicados a Dona Tina. Então, o que seriam esses adjetivos pouco delicados? Dar um tapa na orelha, dizer palavras ofensivas ou acontecer o contrário do que se esperava? Adjetivos pouco delicados seria o quê? Palavras ofensivas, né? Nada bonito. Número 2. Mas o tiro saiu pela culatra. O que significa isso? Saiu pela culatra. Que aconteceu o contrário que se esperava. Então, essa expressão, o tiro saiu pela culatra. Ou seja, pensou em algo, fez aquilo, mas saiu ao contrário, deu errado. E o último falou ainda que se pudesse, plantaria a mão na minha orelha. Essa palavra, essa expressão, plantaria a mão na minha orelha, era dar um tapa na orelha. Então, ficou 3, 1 e 2. 12. Releia o 6º parágrafo e responda as questões. Então, essa daqui vocês vão lá no caderno. Atividades da página 13, número 12, letra A. Só coloca a resposta, não precisa colocar a pergunta. Em sua opinião, Dona Tina tinha razão em não distribuir mais mangas para a molecada? Então, vocês vão voltar no 6º parágrafo, que já está aqui, e vão responder. B. Você já passou por uma situação semelhante? Então, aqui são 2 perguntas, ó. Como foi? Primeiro você passou por uma situação semelhante? Sim ou não? Como que foi? Você vai explicar. Não, vírgula, explica. Nunca passei por essa situação. Sim, vírgula. E aconteceu assim, assim, assim. Aí você vai explicar o porquê. Ou não aqui, quando você colocar não, você só pode colocar não precisa colocar vírgula para explicar, né? Já colocou não, coloca não e ponto final. E a C, o que você faria se soubesse que uma árvore onde habitam diversos animais seria derrubada? Então, o que você faria? Qual seria a sua reação? Então, no próximo vídeo a gente vai para a página 13.